a gente contar tudo mesmo. Mas eu acho que vai dar pra falar bastante coisa legal. E tô bem animado pra dividir essa história com vocês, porque tem muita coisa que ninguém sabe que eu nunca contei. Hey, hey. É... Então, bom, vamos lá. Começar essa live com a minha história e a história do Malabarizes, que na verdade, nesse momento, são muito difíceis de separar uma da outra, porque eu já trabalho há mais de 8 anos com Malabarizes e dedico grande parte da minha energia física, emocional e espiritual a esse projeto, saca? É basicamente a coisa que eu mais me dediquei na vida até hoje. Então, acho que é massa contar um pouquinho sobre como tudo começou, né? Como que eu descobri o malabarismo. Foi mais ou menos assim. Quando eu era criança, tipo, eu ia num acampamento. Um acampamento de... que tinha umas brincadeiras, você dormia lá, saía de casa. Desde bem pequeno eu ia nesse acampamento que chamava Acampamento Pé de Vento. E um dia nesse acampamento, um monitor, eu nem tenho certeza, mas eu acho que era um monitor que a gente chamava de Canela, é, me mostrou e me ensinou a jogar três bolas. Eu acho que, eu não sei exatamente a minha idade, assim, minhas memórias ficam meio embaralhadas porque é muito tempo atrás, mas eu acho que eu devia ter, sei lá, uns entre 10 e 12 anos. Eu aprendi a jogar três bolinhas, cheguei em casa, brincava com três bolinhas de tênis, e aí ficava lá tentando jogar, aprender uns truques. Acho que eu aprendi o básico de, tipo, sei lá, cascata, cascata reversa, ficava brincando de jogar as bolas na parede, pegar de volta e brincar com isso. E aí eu meio que larguei mão e continuei a vida normal e tal. Eu sempre fui muito nerd, gostei muito de ler, gostava muito de estudar, aprender coisas novas. E aí um dia, tipo, quando eu tinha uns 15 anos, teve uma febre do Diabolô lá em São Paulo. Eu acho que em outros estados do Brasil também. Mas em São Paulo rolou essa febre dos Diabolôs. E aí mó galera começou a treinar Diabolô muito, assim. E virou uma moda, assim, era uma modinha, o brinquedo moda da época. E aí a minha irmã, a Nath, que tá inclusive nessa live assistindo, comprou um Diabolô. Ela pediu um Diabolô de aniversário. E aí ela ganhou esse Diabolô. E aí eu pirei. Tipo, eu já tinha tentado jogar na escola, assim, com o Diabolô de alguém emprestado. E aí quando ela comprou, eu falei, uau, que massa, saca? E comecei a treinar muito, assim. Eu me apaixonei pela coisa mesmo. E aí eu comecei a treinar pra caramba. Uma semana depois, logo que eu comecei a treinar, um grande amigo meu de infância, que é uma das pessoas que eu conheço há mais tempo na vida, o Guilherme, ele comprou um Diabolô também e começou a treinar também. E aí nessa época a gente estava, sei lá, na oitava série, nono ano hoje em dia. Então a gente não tinha muitas obrigações, conta pra pagar e coisas muito importantes pra fazer. Então a gente treinava 5 horas por dia. A gente, tipo, pegava, chegava da escola de tarde, treinava no intervalo da escola, chegava da escola de tarde e ficava treinando de tarde a tarde inteira. Tipo assim, treinando um monte. E aí a gente foi ficando bom e a gente descobriu que dava pra aprender coisas de Diabolô pela internet. Isso foi muito massa. Isso eu acho que foi assim um ponto de virada, sabe? Porque a galera na escola, a coisa mais avançada que eles faziam era tipo chicote, sei lá. E aí a gente descobriu que tinha todos esses truques, que você solta a baqueta, que você, enfim, dava pra evoluir muito com o Diabolô, jogar dois, jogar três. Na época eu nem lembro se já tinha três ou não. E a gente descobriu uns vídeos do Pranay Werner, que é um alemão, se não me engano, que é sinistro, tem vídeo até hoje dele, arrasando. E aí esse cara inspirava muito a gente. E aí, enfim, a gente foi aprendendo e 1 ou 2 anos depois a gente já começou a dar aulas de Diabolô, lá na escola onde a gente estudava. Então a gente dava aula para as crianças mais novas que a gente tinha aí uns 15, 16 anos. A gente dava aula para as crianças de, tipo, a partir de 9, 10 anos. Era bem massa, teve uma época que chegou a ter, sei lá, 8, 10 alunos, uma coisa assim, num grupo físico, né? E a gente começou a se apresentar também. Até se bobear, tem ainda alguns vídeos nossos do Zulai, as apresentações no Circolândia. Eu acho que ainda tem algumas coisas abertas no canal que dá pra ver parte dessa história, né? E aí eu continuei treinando, eu descobri as convenções de malabares e, assim, com uns 17 anos eu fui na minha primeira convenção e comprei 5 bolas, que são as bolas brasileiras que hoje vendem no Malabarize. Vou contar um pouco da história da loja também, como que a loja começou e tal. E comprei uma bola de contato de vinil para praticar. E aí eu comecei a treinar bolas também e tal. E hoje em dia, na real, eu acho até 3 bolas mais legal do que Diabolô. Mas eu vou tentar seguir esse cronológico caótico e dando esses saltos.
que rola, né? Tipo, aí eu continuei na escola e eu acho que por aí, com uns 17 anos, eu descobri um livro do Tim Ferriss que me influenciou muito. Era um livro que se chama Trabalhe 4 horas por semana. É um livro bem famoso. E eu gosto bastante, inclusive, do trabalho do Tim Ferriss hoje em dia. E esse livro me influenciou muito, não porque eu queria trabalhar pouco por semana, apesar de que, enfim, essa é uma possibilidade, sem julgamento sobre isso ser certo ou errado, mas porque eu poderia trabalhar com uma coisa que eu amo. E isso foi uma sacada que mudou uma chave na minha cabeça. E aí, desde então, tipo, eu coloquei uma crença na minha vida de que eu não queria trabalhar com uma coisa que me fizesse infeliz. Eu não queria trabalhar num cubículo, num 9 to 5, numa coisa que é das 9 às 5 lá, bater carteira. Eu sempre tive um problema muito grande com instituições, autoridade e pessoas me mandando fazer coisas. É, sempre foi uma coisa muito forte pra mim a ideia de questionar a autoridade. E aí eu não queria ter um chefe, mas enfim, eu ainda não via nessa época a possibilidade de trabalhar com malabarismo e circo real, assim. Tipo, na minha cabeça estava muito programada a ideia de que eu tinha que fazer faculdade. Então, eu terminei a escola e aí eu queria fazer a melhor faculdade. Tipo, essa era muito uma parada forte pra mim. E aí, mas eu tinha isso claro, que, enfim, depois da faculdade eu não queria trabalhar numa parada que eu não gostasse, saca? Mais ou menos nessa época, quando eu estava estudando para a faculdade, do tipo, eu tentei entrar na USP, eu decidi que eu ia fazer administração. Que muita gente que não sabe o que quer fazer vai para administração, né? Acabou sendo assim comigo. Porque eu gostava de muitas coisas, e aí eu pensei psicologia, eu pensei alguma coisa relacionada a artes, mas nunca, isso é importante falar também, na minha família não tem ninguém que é artista. Tipo, o mais próximo da arte que eu cheguei, assim, durante a familiar, assim, durante a infância e tal, é que a minha mãe pinta. Então, ela pintou esse quadro aqui, por exemplo. Dá pra ver aí? Minha mãe pinta alguns quadros, mas assim, por hobby, não é uma parada que é a profissão dela. Então, viver de arte não era uma coisa que estava tão latente na minha vida e tão presente. Não compreendia tanto essa possibilidade. E aí eu, enfim, decidi fazer administração, beleza, eu tava bem certo disso. Não, é administração a parada, eu gosto da parte humana, mas eu também gosto muito dos números, da parte exatas e tal, da parte de exatas. E aí eu decidi que eu queria fazer USP, e era USP, pronto, nem prestei outras faculdades. Aí saí do terceiro colegial, prestei USP, passei para a segunda fase, não passei na segunda fase. Aí eu fui fazer um ano de cursinho. E aí era massa que no cursinho, tipo assim, tem sempre as matérias que você tem mais afinidade e as outras que você tem menos, né? E eu nunca gostei de biologia. Não sei porquê, eu sentia que era muito perda de tempo aprender xilema e floema. Apesar de que eu não sentia perda de tempo aprender os bagulho de física, por exemplo, ou de química. Mas era mais pela minha afinidade mesmo. Cada matéria tem aí suas facilidades e dificuldades. E eu tinha dificuldade com biologia e um pouco de dificuldade com história. Mas eu sempre fui bem na escola no geral, assim. E aí é isso. Aí, tipo, no cursinho eu matava as aulas de biologia pra treinar 5 bolas. E assistir umas aulas com a bola na cabeça. Então eu já tava, assim, muito. Já tinha sido picado pelo mosquitinho do Malabares, né? Já tava, assim, apaixonado pela parada. Mas aí foi isso. Aí eu fiz a prova de novo. E antes era big deal a parada, né? Era tipo uma prova que era uau, nossa, eu tenho que passar nessa prova. E hoje em dia eu vejo que é só um concurso. É um concurso que você se prepara e consegue passar. Mas eu acho que tem toda essa coisa do vestibular, ainda mais nas escolas, não sei o que. Eu estudei em escola particular a vida inteira. E tinha um pouco essa coisa de tipo, qual faculdade que você vai fazer, não sei o que. E é muito doido, né? Porque no fim, na vida real, não tem nada a ver. Hoje, um dos caras que mais zoava na escola é empreendedor e tá, tipo, arrasando fazendo prancha. Um cara que estudou comigo. Fazendo prancha de surf. Tipo, saca? A vida, enfim, a escola é uma versão muito limitada da vida, né? Mas aí fui lá e passei na USP e comecei a fazer administração por lá. E eu treinava malabares, até organizei um encontro de malabares na USP, lá no CP, que ia eu e um outro cara, mas era bom porque eu tinha essa constância, essa rotina de que eu ia lá, ia treinar naquele horário, e isso era bem bom, assim, e aí eu fui evoluindo com malabarismo de contato, bola na cabeça, quantidades de bolinhas, 4, 5, uns truques, side swaps e tal. E aí, tipo,
bem antes disso, antes de entrar na USP, eu já sabia que existia a possibilidade do canal de parcerias do YouTube, né? De você se tornar um parceiro e ganhar dinheiro com os vídeos. E eu falei, cara, esse pode ser o canal, pode ser o lugar para eu ir e produzir vídeos pela Malabarice e viver desses vídeos e viver da minha paixão, né? Que era o meu grande sonho, era trabalhar e viver de uma coisa que eu amo. No caso, malabares. E aí eu me inscrevi, tipo, eu sempre fui muito rato nerd assim de internet também, e aí me inscrevi pra ser parceiro do YouTube e uma hora lá eles aprovaram. Antes não era assim como hoje, que tem requisitos pra monetização, você tinha que aplicar uma parceria, e aí uma hora, eu não lembro se eu tava no cursinho, eu já tinha entrado na USP, eles aprovaram minha parceria. Só que eu não tinha câmera. E eu não tinha muita grana pra comprar câmera, e aí eu queria, enfim, queria produzir esses vídeos, mas comecei a juntar uma grana para comprar uma câmera massa. Eu queria uma DSLR, que é uma câmera que na época, sei lá, 8 anos atrás custava, não sei, uns 2, 3 mil reais. E eu tava juntando essa grana e tal. E aí um dia teve uma convenção de malabares. Eu já tava na USP, aí eu fiquei mal animado, não, convenção, vamos pra convenção e tal. E isso era lá pra 2011, 2012. E nessa convenção eu levei uma câmera emprestada de um amigo de infância também. E aí esse amigo me emprestou uma Handycam da Sony, assim, uma câmerazinha de mão. Eu gravei a convenção inteira. Tipo assim, era uma convenção brasileira que eu gravei tudo, assim, tava mal animado com os vídeos. Foi a convenção que o Patrick Elmenert veio apresentar. E aí nessa convenção, no final da convenção, eu vacilei. Eu deixei a minha câmera dentro da minha mala, deixei ela lá na lona de circo e fui ali pra trás da lona, fazer festa, ficar trocando ideia com a galera. A gente ficou brincando de equilibrar umas garrafas na cabeça e tentar fazer rolamento com a garrafa. E aí, alguém roubou a câmera. Tipo, depois, quando eu achei a mala lá, eu voltei. É uma história isso, mas eu voltei, peguei a mala e tava sem a câmera. E aí eu fiquei, tipo, desolado, assim. Porque aquela parada era a minha esperança de mudança, né? Era a minha esperança de trabalhar com uma coisa que eu gostava, de desenvolver o canal. Assim, era um dos primeiros vídeos de malabares mais boladão que eu ia produzir lá. Antes eu tinha postado uns negócios bem tosco, que ainda estão lá no canal. Você pode até procurar Monster in the House, o concurso da Yoyo-san. Uns vídeos toscão, mas que era da hora de fazer, assim. A gente se divertia fazendo o sushi, que é um que eu passava o sushi da testa pra boca. São os vídeos antigaços que estão por lá. E aí, bom, roubaram a câmera e eu fiquei, tipo assim, eu chorei, eu fiquei mó triste. Nunca esperava que isso fosse acontecer numa convenção. E aí, tipo, enfim, caí na real de algumas coisas. Voltei pra casa, peguei umas reservas de grana que eu tinha, comprei uma câmera nova pro meu amigo. Porque eu fiquei, tipo assim, cara, é a câmera dele, ele ficou de boa, porque assim, é, a câmera é só uma câmera, não tinha nenhum valor sentimental. Então eu comprei um modelo igual pra ele, dei a câmera pro cara e falei, não, beleza. Também não vou ficar em dívida com meu amigo, né? Não vou vacilar desse jeito. Mas era a grana que eu tava juntando pra DSLR, que era uma câmera mais cara. Então, tipo, voltei a estaca zero. E aí, eu tava nessa época, isso aí foi tipo outubro. E aí eu tava assim, desolado, triste pra caramba, do tipo, caraca, me roubaram a câmera, me fudi, o que que eu faço agora, né? E E aí apareceu um concurso do YouTube, o YouTube Next Up. Isso foi em dezembro de 2011, se eu não me engano. E aí teve um encontro de parceiros do YouTube no Brasil. Eu fui nesse encontro e me animei muito para participar do concurso. E aí, para participar do concurso foi tipo assim, era a única opção para mim. Eu queria muito ganhar o concurso, porque o concurso ia te dar uma semana de treinamento no Google em São Paulo, para te dar mais força para você fazer seu canal, e 20 mil reais na época, em 2012, 2013, que com a inflação acumulada, hoje em dia isso aí é 30, 40 mil reais, saca? E aí eu fui lá, tipo, fiz um vídeo, que foi o vídeo que mudou a minha vida e tá lá no canal até hoje, dá pra assistir, é um vídeo super tosco, eu olho ele hoje em dia e acho ele muito engraçado. Eu tava lá de polo rosa, assim, falando, se eu ganhar esse concurso, eu vou produzir tutoriais, vídeos arte, vídeos de eventos, entrevistas e várias coisas da cena malabarística do Brasil e tal. E aí eu ganhei o concurso e aí foi incrível, assim, porque quando eu ganhei o concurso virou outra chave e eu falei, cara, eu vou largar a faculdade, porque eu gostava do ambiente da universidade,
Mas é muito massa estar na USP, quem já passou por lá sabe que é uma parada que você troca com outras universidades, você, tipo, tá todo mundo lá perto, tem várias coisas massas. Mas eu odiava as aulas. Eu sentia que eu tava perdendo meu tempo, que eu tava realmente jogando minha vida pelo ralo, saca? E aí, pra mim, assim, eu tava ficando muito triste, tipo, de, cara, o que que eu faço? Então, eu ainda tinha essa ideia de que eu tinha que fazer faculdade, e eu não queria largar a faculdade pra fazer outra faculdade que talvez eu não gostasse, não fazia sentido. E eu não via muito outro caminho, assim, é muito interessante, né? Quais são os nossos pontos cegos, as coisas que a gente vê, os caminhos que a gente vê como possível e que são possíveis, que não são possíveis. Acho isso muito louco. E aí, bom, foi isso. Aí eu queria já muito sair da faculdade. E aí depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu larguei a faculdade logo depois desse treinamento que rolou lá no Google com outros ganhadores do Next Up. Talvez quem curte e acompanha o YouTube conheça alguns. Talvez o Gustavo Horn, por exemplo, o Chico Rezende. Então tinha uma galera massa que tá até hoje no YouTube, a Gabi Fadel. E aí foi isso, aí, tipo, quando eu vi que tinha essa possibilidade de eu trabalhar e realizar uma malabarice, eu entendia que isso ia demandar muita energia e muito tempo também. Então eu falei, pô, vou sair fora, vou largar a faculdade. Eu não tranquei a faculdade, eu larguei porque eu sabia que eu não ia voltar. Eu sabia que eu não queria nem ter a possibilidade de voltar. Era tipo assim, puf, vamos direto. E foi isso. E aí eu falei, pô, e aí eu comecei a fazer os vídeos. Aí com essa grana, fui lá no centro de São Paulo, na 7 de Abril, que é uma rua que tem várias lojas de câmera e tal. Fui lá, comprei uma Canon 60D, que é a câmera que eu uso até hoje. Comprei uma cinquentinha, uma lente 50mm 1.8 e comprei umas outras coisas de equipamento de áudio e tal. E aí falei, pô, isso já deu um super gás para eu começar o processo do Malabarize. Tipo, me equipei, comprei um notebook novo e aí deu pra começar legal a parada. Comprei um kit de luz, e com a outra parte do prêmio que sobrou, eu viajei para algumas convenções e eventos no Brasil para produzir eventos. Então, para produzir vídeos desses eventos. Então, o vídeo da convenção de Goiânia foi por causa do Next Up indiretamente, né? E alguns outros vídeos de convenções brasileiras também. Esse prêmio segurou o canal por um bom tempo. E aí eu comecei o canal, tipo isso, em 2012. E o começo, tem muita gente que nem deve saber isso, mas o começo foi com o Caos Criativo Organizado. Que eram, a cada 3 dias eu postava um vídeo. Então eu queria ter uma frequência muito alta no começo. E aí foi nesse começo que chegou o Paper Juggling, um vídeo de malabarismo com bola de papel, que era já um primeiro sketch vídeo arte do canal. Foi nessa época que veio os primeiros tutoriais de bolas e os primeiros tutoriais de contato lá com aquela paredinha branquinha de... Não é tijolo, é uma pedra branca assim que tem lá na casa dos meus pais. É, onde eu gravava os vídeos de 3 bolas, gravava tipo esses tutoriais iniciais e foi um processo bem massa assim. Aí eu comecei com esses vídeos, o Caos Criativo Organizado, depois eu fui diminuindo um pouco a frequência, porque ninguém aguenta sozinho produzir três vídeos, um vídeo cada 3 dias, é surreal. Nessa época eu tava assim, trabalhando muito, dormindo tipo 6 horas por noite, o que eu não recomendo pra ninguém. Quer dizer, depende geneticamente de cada pessoa, mas eu sei que eu comecei a ficar meio grog depois de alguns meses de dormir essas horas a menos. Eu preciso de umas entre 7 e 9 horas pra realmente descansar, saca? E aí, 7 horas e meia, 9 horas. E aí eu comecei a ficar meio grog e falei, não, cara, não dá pra viver assim, agora vamos diminuir o ritmo. E comecei a encontrar um equilíbrio melhor, assim. Mas eu gosto muito de trabalhar, então, assim, continuo trabalhando um monte no canal. E aí, aí eu comecei e tava com aquela motivação elevada, né? E quando a gente tem motivação, é massa, porque a gente vai fazendo a parada, vai saindo aquele fogo vai rendendo. Só que quando você tem, tipo, se você tem muita motivação numa parada e ela não vai te rendendo frutos, não vai te trazendo algum benefício, alguma coisa, você começa a se desmotivar, né? E aí, por um lado, o canal sempre trouxe coisas incríveis, comentários fascinantes de pessoas, tipo, agradecendo o processo, agradecendo todo o trabalho que eu faço, falando, porra, eu aprendi 5 bolas por causa do malabarice, isso é muito recompensador, é incrível. Mas, por outro lado, eu não tinha o oxigênio do negócio, que é a grana. Tipo assim, eu não sabia de onde eu ia tirar o dinheiro pro malabarismo, porque a minha ideia inicial era, vou
fazer os vídeos vão ter muitas views, e as views vão pagar o que eu preciso para viver e para sustentar o projeto, que não é muito, comparado aí aos padrões da vida, né? De outras pessoas que eu vejo trabalhando na internet e tal. O que eu preciso hoje para viver o básico assim é tipo coisa de 2, 3 mil reais por mês. Para pagar aluguel, internet, lente que cai no chão e quebra, equipamento e coisas assim. Mas aí eu não via como ia ser esse caminho, né? Eu achava, vou fazer os vídeos, vou ganhar a grana com os anúncios e pronto. Mas na verdade, tipo, isso era uma puta ilusão. Porque os anúncios pagam super pouco. Até hoje no Malabarize, a gente tem assim mais de 100 mil views por mês. No mês passado bateu mais de 200 mil. E o que o canal pagou foi US$ 60. Que tudo bem, o dólar tá alto, tal. US$ 60 dá o quê? R$ 300, sei lá. Mas isso não paga as contas, sabe? E aí, no começo, isso me levou a pensar, não, eu faço muito conteúdo de malabares. A primeira ideia que eu tive foi, vou pedir patrocínio para as empresas que vendem equipamento de malabares no Brasil. Aí eu cheguei lá nas maiores empresas do Brasil e falei, pô, eu era amigo da galera, tipo, por causa das convenções, porque eu já conhecia, enfim, já tinha comprado equipamento com a galera, inclusive. Falei, pô, tô fazendo malabarice, essa parada é mal massa, a gente tá crescendo, tem aí quantos, sei lá, quantos mil inscritos, me patrocina. E aí, tipo assim, não rolou essa parada do patrocínio. Talvez porque eu não mostrei a proposta de valor de forma interessante e tal. Mas não ter rolado o patrocínio foi muito bom. Porque aí eu falei, cara, eu também não quero. Muita gente vinha e me perguntava, pô, que massa, onde eu compro essa bola? Como eu posso conseguir uma bola de contato para treinar? Por causa dos tutoriais que eu fazia. E aí imagina, se eu tivesse ganhado o patrocínio de alguém, eu ia ter feito um monte de propaganda para essa pessoa e não ia ter surgido o malabarizes.com, que é a loja do Malabarizes. Porque aí chegou um momento que eu falei, não, beleza, ninguém quer me patrocinar, tranquilo, vou fazer o quê? Chorar no cantinho? Não, vou começar a vender equipamento. E aí eu comecei a entender, nossa, junto com as views, eu também vou ter uma outra entrada de grana pela venda de equipamentos. Porque era uma coisa que eu gostava, é uma coisa que eu entendo muito das diferenças de especificação de bola, de ebolô, tipo. E aí eu falei, show, vou vender equipamento, mas eu não manjava os bagulho de internet, eu tive que aprender também. E aí o que eu fiz? No começo, por mais de 2 anos, um bagulho assim, 2014, eu procurei os e-mails, 2014 a gente ainda vendia equipamento desse jeito. A gente vendia tudo por e-mail. Tipo, é surreal pensar nisso hoje em dia. Você não consegue escalar isso. Você não consegue fazer 50, 100 vendas por mês desse jeito. Dá muito trabalho. Porque a gente calculava o frete, eu calculava o frete todo manualmente. Então, a pessoa me mandava um e-mail, eu mandava pra ela, tipo, os materiais que a gente tinha, e ela me falava, eu quero tal e tal coisa, meu CEP é tal. E aí eu devolvia pra ela, tipo, o valor de depósito e ela pagava, ela fazia uma transferência bancária, saca? Então, isso era totalmente inviável, né? E aí, em algum momento eu me dei conta de que não fazia sentido isso e fiz a loja online, que era antes no Ilúria, mas depois eu vi que o Ilúria era muito limitado para as coisas que eu queria fazer. E agora a gente está no loja integrada, que é muito. É mais massa. Tem seus problemas, mas também é mais massa, é mais robusto. E aí a gente está agora com 54 produtos listados por aí. E é muito massa, porque a minha ideia, eu vou contar um pouco. Estou te contando o que aconteceu e o que está acontecendo, e depois eu vou contar um pouquinho do que vai acontecer, da onde que eu estou mirando agora, né? E aí, eu sempre fui expandindo a loja aos pouquinhos, e esse ano eu tô tipo assim, nossa, quero chegar nos 70, 80 produtos, e tô expandindo bastante nossa linha de produtos e fortalecendo também a publicidade sobre os produtos que já existem. É, Aí foi muito massa, essa troca profissionalizou muito o processo com a loja, e desde o começo, quando eu falei vou largar a faculdade para os meus pais, assim, desde o começo minha mãe apoiou muito, minha mãe falou, não, cara, tipo, beleza, eu confio no que você vai escolher, saca? E meu pai ficou meio ressabiado, assim, ele ficou meio, tipo, caraca, como assim, o que que tá acontecendo, vai largar a USP, saca? Trabalhou um monte para entrar na USP e agora vai sair fora, tipo, qual é que é? No começo ele ficou meio assim, mas agora, desde que a loja começou, a gente trabalha junto um monte. Ele faz toda a parte logística da loja. Então, desde que o Malabarizes é Malabarizes, ele não teria existido sem o Walter, meu pai. E aí ele faz toda a parte logística de fornecedor, todo o empacotamento, levar no correio, não sei o quê.
E eu faço toda a parte virtual, relacionamento com o cliente, essas coisas de comunicação e tal. E a gente caminha junto por aí. E agora tem uma nova pessoa trabalhando na loja, eu já vou falar dela. E aí, bom, foi isso. Tipo, com essa parte do prêmio eu consegui fazer algumas viagens. Inclusive, eu viajei para produzir a EJC 2013, com uma grana que eu tinha guardado. E aí, em 2013, eu falei, pô, eu quero muito conhecer a Convenção Europeia de Malabares. E aí, eu fui para lá pela primeira vez. E o Rafael Metley me ajudou muito nesse processo. Ele me botou em contato com a galera da convenção, a galera que organizava a convenção, e aí eu produzi o vídeo lá da convenção que bastante gente já viu. É um vídeo que a câmera sai voando e vai mostrando os diferentes ambientes, as diferentes pessoas da convenção lá em Toulouse. E foi muito legal, tipo, ir pra JC explodiu minha cabeça e me mostrou que as possibilidades com malabares eram ainda maiores do que eu acreditava serem possíveis, assim. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Homer fazendo bola na cabeça e jogando 5 claves, e eu falei, nossa, que surreal, tipo, é possível fazer um head roll aqui, testa cucuruto, jogando 5 claves, tipo, nossa, nunca vi isso antes, sabe? E na JC foi, tipo, mais ainda, sabe? E aí eles não me pagaram nada para produzir o vídeo, mas eles me deram a alimentação e a entrada da convenção, e isso já foi uma troca bem legal na época. E aí em 2014 eu negociei com a convenção para eles me pagarem uma parte da minha passagem para produzir o vídeo. E aí em 2014 eu fui lá de novo na Irlanda, produzi o vídeo da convenção de lá e foi bem legal também. E aí, tipo, eles não me pagaram tudo o que eu precisava, mas já me ajudaram um pouco mais do que na convenção anterior, por exemplo. E em 2014 teve um concurso, Narrativas do Brasil, que segurou muito as pontas do projeto também. Tipo, me ajudou muito a ter caixa para continuar produzindo. Porque é isso, por mais que você queira, não tem como fugir. A gente tem conta para pagar a internet, aluguel e tal. E se você não tem grana entrando, você não vai conseguir sustentar um projeto acontecendo. Mesmo que seja um projeto enxuto como o nosso, que não tem custos fixos absurdamente altos, saca? Para tocar a loja online, por exemplo, a gente paga R$ 50 por mês. E aí, claro, tem que ter o custo de comprar matéria-prima, não é matéria-prima, né? Comprar o equipamento, comprar caixas para embalar, essas coisas assim. Enfim. E aí o Narrativas do Brasil foi bem legal. Eu produzi uma série de 10 entrevistas que estão lá no canal até hoje. E isso é uma das coisas que eu acho mais legais, é voltar e poder ver as coisas que a gente já fez, né? As coisas que eu já produzi por lá e, tipo, as entrevistas com cada pessoa. O vídeo que saiu esse ano, o comemorativo de 8 anos, que estava sendo preparado desde o começo, foi uma parada que me deixou muito feliz. Que é um vídeo com as 100 primeiras pessoas que passaram pelo canal. Então tem 100 artistas por lá. E aí, todo mundo fazendo uma contagem, né? Eu vou tentar linkar esses vídeos na descrição quando esse vídeo... Depois as lives sempre vão pro YouTube, GTV, essas coisas. Aí eu vou tentar listar essas coisas. E aí, bom, nossa, tem vários lugares que dava pra ir a partir daí. Tem umas perguntas que eu tenho anotadas de pessoas que fizeram também que eu vou responder daqui a pouco. E algumas pessoas... Enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui também sobre a história do malabarismo, sobre para onde eu penso ir, é só falar. Mas enfim, teve várias outras viagens, outras coisas, outras produções. E aí, antes eu não queria vender curso. Antes eu tinha essa onda de tipo, eu aprendi tudo que eu sei pela internet e eu quero entregar de volta para a internet sem cobrar. Eu quero deixar acessível para todas as pessoas. E eu não via que esse seria o grande ponto da virada, o próximo ponto da virada no Malabarismo, que seria o que me possibilitaria realmente profissionalizar o projeto, que é o que eu quero agora, crescer uma equipe e fazer, enfim, tornar o Malabarismo ainda mais referência, enfim, construir um lugar de excelência mesmo na produção de audiovisual circense mundial. Massa, né? Falei bonito. E aí, no ano passado, em 2019, eu descobri o Érico Rocha, cara. E isso mudou tudo. Foi muito louco. Tipo, eu descobri o trabalho do Érico e da Ignição Digital, entrei no Fórmula de Lançamento e entendi, cara, dá pra eu lançar cursos de malabares. E isso vai realmente mudar e levar o projeto para um novo patamar. E aí eu percebi que assim, pô, já tô entregando conteúdo gratuito há 8 anos.
Tipo, já me doei muito pra essa parada. E o que eu recebi de volta em termos de grana, em termos de reconhecimento, em termos de, tipo, mudança no mundo, eu recebi muito mais do que eu podia esperar. Mas em termos de grana, eu não recebi o suficiente pelo conteúdo gratuito que eu produzi, na minha opinião, saca? E aí eu falei, pô, agora, tendo esse novo pilar, tendo um pilar de produção de conteúdo pago, isso vai possibilitar o projeto se profissionalizar muito e chegar num lugar de excelência muito mais incrível. Então eu quero, com o conteúdo pago, poder produzir ainda mais conteúdo gratuito. Eu nunca vou parar de produzir conteúdo gratuito, não pretendo, pelo menos nesse momento. É muito difícil lidar com os absolutos, né? Nunca e sempre. Mas a minha ideia é que o conteúdo pago dê ainda mais força para eu produzir mais conteúdo gratuito. E eu acho que, enfim, isso tá acontecendo, saca? Aos poucos, mas a parada tá acontecendo. E aí depois eu descobri o Pedro Sobral também, do Tráfego Pago. E esses dois caras são, assim, eu vejo muito mais conteúdo deles hoje em dia do que conteúdo de malabares. Alguns podem dizer que eu não sou muito malabarista hoje em dia, eu sou muito mais empreendedor do que malabarista, curiosamente. Eu, tipo, a minha vida acontece muito em parênteses, assim, em mergulhos em assuntos. Então teve o tempo que eu estudei um monte de Ayurveda, tá ligado? Teve o tempo que eu estudei umas coisas de culinária. E agora teve o tempo de criptomoedas, que eu pirei em aprender Bitcoin e altcoins e tal. E agora eu tô mergulhando muito em marketing digital. E aí esses dois caras são, tipo, o Pedro e o Eric são caras que eu me inspiro muito e aprendo muito com eles. E óbvio que eu continuo treinando coisas, quase todo dia tô treinando três jabolôs e tal, pra aprender três jabolôs. E essa coisa dos três jabolôs é legal mencionar um outro livro que me influenciou bastante, assim, que mudou, assim. Eu sinto que tem alguns livros que você fala, nossa, depois de ler você fala, caraca, mudou uma parada aqui dentro, saca? E no ano passado, em novembro, eu tive uma viagem lá para um evento do Google Local Guides na Califórnia, com tudo pago, que eu ganhei porque eu contribuí muito com o Google Maps. Nada a ver com o Malabaris, talvez o Malabaris tenha ajudado, mas tipo, eu sempre gostei de deixar muitos reviews no Google Maps e tal. E aí eu ganhei a possibilidade de ir nesse evento lá na Califórnia. E lá eu li um livro do Jocko Willink, que se chama Disciplina e Liberdade. Só tem em inglês, é Discipline Equals Freedom. E disciplina é igual a liberdade, né? E aí depois desse livro eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tipo, eu tenho que treinar todo dia. Tipo, não dá pra ficar no computador infinito e virar o cara escoliose, né? O senhor escoliose. Tem que tem que treinar todo dia, se mover todo dia. E aí eu comecei a ficar bem mais disciplinado com os treinos e comecei a treinar, alongar um pouquinho, treinar físico e treinar diabolô todo dia. E depois de aprender três jabolôs, vamos ver se eu vou mudar pra treinar outra coisa. Mas aí eu tô treinando três jabolôs no mínimo duas vezes por semana. Agora em maio foi um pouco mais fraco, assim, minha rotina. Mas eu tento treinar pelo menos 5 vezes por semana. Mesmo que seja só meia horinha. Então, óbvio, você pode ver pela minha rotina, pelas minhas escolhas. Não acredita no que eu falo, não. Acredita no que eu faço. Essa é a parada. Né? Tipo, você não tem que olhar o que as pessoas falam. Você tem que olhar o que as pessoas fazem. Se a pessoa te fala, eu quero emagrecer, e ela só come besteira, talvez ela não queira tanto assim, sabe? Tipo, a ação vale muito, muito mais que a palavra, né? E aí, se você olhar o que eu faço hoje em dia, eu não treino o suficiente para ser um malabarista profissional. Eu me considero um malabarista, mas se eu quisesse ser malabarista profissional, viver de malabares e apresentar, eu estaria treinando 5, 6, 7 horas por dia, saca? E o que eu passo 5, 6, 7 horas por dia fazendo é desenvolver o malabarize. Então, estou bem mais pro lado de empreendedor, mas ainda assim eu tenho todo esse conhecimento acumulado do malabares, né? E aí, bom, eu queria mencionar esse livro porque ele mudou minha história de alguma forma, Disciplina e Liberdade. E aí, uau, muitas coisas, né? O que tá rolando? Aí eu aprendi com o Mário Vergara, o irmão do Pedro, que a gente não contrata outras pessoas para crescer. A gente contrata outras pessoas porque a gente cresceu. E aí a loja do Malabarismo começou a crescer e eu não estava mais dando conta de fazer todo o suporte. Uma coisa muito, muito, muito importante para mim no malabaristas.com é entregar o melhor atendimento ao consumidor possível. Eu quero que a gente tenha o melhor atendimento ao consumidor do Brasil em lojas online de malabarismo e circo. E aí eu chamei para trabalhar com a gente no Malabarize, comigo e com meu pai, a Nath, que é minha irmã e está inclusive aqui na live, na Bidush. E aí ela tá fazendo algumas coisas de umas planilhas e partes
de atendimento ao consumidor, principalmente. Recuperação de cliente, contato com o cliente, tirar dúvidas e tal. E isso tá muito massa, assim, a gente tá bem feliz. Tipo, faz um mês mais ou menos que a Nath entrou e tá bem legal. Eu acho que a parada vai dar bom aí. Vamos que vamos, Nath. E minha mãe também ajuda a gente com algumas coisas de estoque e tal. Ela que faz as contact bags, inclusive, minha mãe arrasa na costura. E aí ela produz as contact bags lá do canal, que são aquelas bolsinhas para proteger as bolas de contato, uma coisa que eu acho que ninguém mais vende no Brasil. Minha mãe que faz. Então estamos super empresa familiar, né? Mas minha ideia, eu sei que a próxima posição, a próxima pessoa que vai estar fixa trabalhando com a gente vai ser um videomaker. E possivelmente mais pra frente eu acho que dá pra gente desenvolver uma equipe que tenha um videomaker, um gestor de tráfego, talvez um designer que faz alguma coisa da copy também, que são a parte escrita, né? Não sei exatamente. Mas hoje eu me vejo num lugar mais de produção de conteúdo e estratégia para o Malabaristas, entender por onde que a gente tem que caminhar para crescer. Óbvio que eu vou fazer coisas operacionais também, mas eu quero estar nesse lugar estratégico de tipo entender para onde a gente está mirando nosso barco, nosso avião, nosso foguete, onde a gente quer chegar, né? E aí, agora eu vejo que, tipo, descobrir o trabalho desses caras do marketing digital me possibilitou ver que dá para eu crescer o Malabarice, que dá para eu expandir o Malabarice e viver do malabarismo, né? Assim, tipo, antes o malabarismo pagava, sei lá, um terço das contas. E agora eu acho que, enfim, a gente já está começando a equilibrar as coisas e ser possível viver só do malabarice, principalmente por causa da loja e dos cursos pagos. Essa é a parte interessante. Então, assim, quando a pessoa compra uma coisa na loja, quando a pessoa compra um curso nosso, Diabolô Total, o Contatista, os outros cursos que a gente vai lançar em breve, você não está apoiando uma mega empresa, um CEO a comprar uma segunda casa no Caribe. Você está apoiando uma empresa familiar, saca? Tipo, a gente a conseguir, tipo, sustentar esse projeto, principalmente, e a fazer as coisas que a gente precisa fazer da vida também, né? Porque, enfim. Mas eu gosto muito dessa coisa, assim, tipo, de empresa familiar, pequenos negócios. A minha ideia é crescer uma equipe com meus amigos, saca? Com as pessoas que são meus amigos, minhas amigas. Trabalhar junto com pessoas com quem eu já me relaciono bem. Eu acho que o relacionamento é fundamental para um trabalho de longo prazo. Tem uma frase que é: não trabalhe por um dia com alguém com quem você não trabalharia por 10 anos. Então, quando eu chamo alguém para fazer uma parceria, quando eu chamo alguém para trabalhar comigo, a minha ideia é tipo, nossa, eu quero que essa pessoa cresça com a gente, sabe? Se de repente o caminho dessa pessoa seguir para outro lugar, não tem problema, ela é livre para escolher. Mas quando eu chamo a pessoa, não é pensando, nossa, mês que vem, adiós, sabe? É tipo, vamos que vamos, vamos junto. E aí, bom, isso eu acho que vale a pena puxar uma pergunta do Sub Richard, que ele deixou na caixinha de perguntas. O que te moveu a não parar e desistir durante o processo? E aí é louco, né? Tipo assim, o que me moveu a não desistir, eu não sei, mas eu pensei em desistir. Em 2017, eu tava muito desmotivado, assim. Tipo, foi a época que eu descobri cripto e Bitcoin, altcoin, me apaixonei por isso. Comecei a estudar um monte dessa parada, achei muito legal. E fazia vários outros trabalhos fora do Malabarizes, do tipo produção de conteúdo, tradução, uns negócios de cripto. E aí, porque pagava melhor que o Malabarizes. E aí eu tinha essa desmotivação através do Malabarizes por causa da grana, porque eu já estava trabalhando há, sei lá, 6 anos e não estava virando no financeiro, que faz diferença, né? E aí depois eu falei, não, tipo, depois que eu descobri esses caras do marketing digital e vi que tinha a possibilidade de engatilhar o Malabaris num outro lugar, de produzir muito mais, aí aí eu falei, cara, é isso, vamos por esse caminho, saca? Tipo, essa vai ser a parada. E, bom, aí eu acho que assim, uma das coisas principais que me moveu para não desistir foi a minha paixão pelo Malabares e a sensação de que eu tô fazendo a diferença no mundo. Porque isso é muito forte para mim. Quando uma pessoa fala, cara, eu aprendi Malabares por causa de você, saca? Isso move muito, isso é muito motivador, sabe? E outros comentários também de transformações reais na vida das pessoas.
Eu acho que isso é uma das coisas principais que me motiva a continuar e que me anima de continuar com o projeto. E aí é isso, o lado da grana me desmotivava, mas agora eu acho que eu descobri um caminho, saca? Eu acho que esses cursos que a gente está fazendo, o Contatista, o Diabolô Total, os outros cursos que vão vir, vão ser uma possibilidade real da gente chegar com o Malabares em muito mais pessoas, da gente ampliar muito o público do Malabares. Uma coisa que eu converso às vezes com um dos produtores da Dinho, Paulinho, é que tem como a gente fazer o Malabares ficar tão popular quanto o skate, por exemplo. Que você vai numa praça, você vê um cara andando de skate, você vê uma mina andando de skate, e isso é normal, você tá acostumado com isso, saca? Eu acho que tem um lugar que a gente pode fazer o Malabares chegar nesse lugar de popularidade. Fazer o Malabares chegar nas escolas, como o Marco Pauletti está fazendo lá na Argentina e em outros lugares do mundo. Do Malabares para Todos, de ter pessoas treinando Malabares e aprendendo Malabares nas aulas de educação física. Porque, enfim, dá pra gente ir muito, falar muito sobre isso, mas Malabares é uma prática incrível, que desenvolve o corpo e a mente, que trabalha os dois lados do cérebro. Então tem muita coisa legal que pode surgir a partir daí. E a minha ideia, isso é massa de falar também, no começo eu achava que o malabarismo era sobre desenvolver e popularizar o malabarismo e o circo mundialmente. E é sobre isso, ainda é. Só que depois eu entendi que tem um propósito mais urgente, que tem um propósito mais importante. E o propósito real que eu penso hoje em dia é conectar. Conectar pessoas umas com as outras, conectar pessoas com seus próprios corpos e conectar pessoas com seus próprios propósitos. Esse é um dos meus guias principais quando eu penso no meu trabalho no Malabarizes, saca? É uma coisa que me motiva muito. E é doido, né? Platão fala que quem conta as histórias manda no mundo. Então, a produção de conteúdo, ela muda a cultura, né? A gente produzir conteúdo e divulgar artistas incríveis, dar voz às pessoas, é uma parada que muda a nossa cultura, saca? E assim, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo aí nos Estados Unidos, Brasil, todo esse racismo, toda essa bizarrice, todo esse fascismo aí no governo. E, cara, a gente pode mudar isso através da cultura também. Então, uma vez me disseram que eu não faço política, o que eu faço é o malabarismo, a minha paixão real é malabares e arte, mas existe a micropolítica, né, a política do cotidiano, a política do dia a dia, e existe a política no que a gente faz. Tudo é política. Nossa decisão do que a gente compra é política. Eu decidi que eu não vou tomar Coca-Cola e nem comer no McDonald's, é uma decisão política. É pequena, mas ela faz a diferença e ela se espalha quando a gente fala sobre essas coisas e quando a gente produz conteúdo e dá voz às pessoas que não têm voz normalmente. Nesse aspecto eu acho a internet fascinante, porque ela possibilita que muito mais gente seja vista, que muito mais informação transite. E aí o nosso papel agora é isso, é o que a gente diz não. A gente fala muito sobre isso. Já falei com o Luiz na live, no Papos de Circo ao Vivo uma vez. É a gente saber selecionar a informação e dizer não para algumas coisas, né? Enfim, várias coisas massas. Sobre o malabarismo agora, o que eu vejo, o caminho que eu vejo a gente indo. E aí eu vou responder as perguntas e trocar uma ideia com a galera que está aqui ao vivo e responder algumas outras perguntas que mandaram também nas caixinhas. Mas hoje eu vejo o Malabarize num lugar de eu quero expandir muito a loja do Malabarize, continuar trabalhando com os parceiros que eu já trabalho e fortalecer essas relações com esses parceiros e fazer a loja virar ainda mais referência. Uma das minhas inspirações é uma loja gringa que se chama Fire Toys e tem assim mais de 100 produtos e tem um atendimento foda e envia para o mundo inteiro. A minha ideia com Malabarize é assim que seja a loja mais referência de malabares no mundo, sabe? No Brasil, vamos pensar em Brasil primeiro, em termos de e-commerce. E-commerce eu estou pensando em dominar o Brasil. E aí e expandindo em termos de ter mais vendas, de trazer mais pessoas para o Malabares. Olha que interessante, 80% das nossas vendas mensais são para novos clientes, 20% são para clientes antigos. Porque o Malabares dura um tempo, né? Você não compra um Malabares e joga fora e compra outro. Talvez você compre uma bola a mais, você compra um outro estilo para começar a treinar, mas a gente chega muito mais em novas pessoas do que nas pessoas antigas com a loja, né? Minha ideia para agora é isso. A gente já é a loja brasileira com mais reviews no Google 5 estrelas. Isso é massa. A gente tem mais de 130 reviews 5 estrelas e um review 4 estrelas.
E até hoje nenhum review 1, 2 e 3 estrelas. Tipo, isso é bem massa. A gente tenta trazer realmente um atendimento do tipo centrado no cliente, na vontade das pessoas e tipo em trazer o maior carinho possível. Quem já comprou na loja, vale a pena comprar uma parada no malabarismo.com só pra ver o e-mail de seu pedido foi enviado. Isso é muito divertido, assim, tipo, foi inspirado pelo Derek Sivers da CD Baby, que é um cara super massa, vale a pena ver o trabalho dele. E é legal de ver, assim, é meio divertido. Enfim, com a loja é por aí, eu acho que dá pra gente crescer muito ainda só com nós três, eu, meu pai e minha irmã, trabalhando juntos. Eu acho que a gente consegue multiplicar por 5 ou 10 o nosso tamanho atual. E aí o outro lugar é assim, eu vou continuar com os vídeos no YouTube e se eu puder, eu vou aumentar a frequência. Eu tava olhando que desde mais ou menos dezembro do ano passado, na real janeiro com mais consistência, eu tô mandando 2 vídeos por semana. A única semana que eu não mandei 2 vídeos foi a semana passada. Ou retrasada, porque eu tava cansadão do lançamento do Contatista. Mas tá rolando de manter essa consistência de 2 vídeos por semana. E a minha ideia é, possivelmente no futuro, aumentar essa produção e ter mais vídeos. Mas aí quando a gente expandir a equipe do lado de produção, né? Quando tiver um videomaker fixo e tal. E agora a gente começou com os cursos pagos, que são cursos completos, treinamentos super detalhados com conteúdos que você não encontra em outros lugares da internet. Tem muita coisa que não tem em nenhum outro lugar, tipo Diabolo Total, Contatista. E a ideia é a gente trazer um conteúdo bem mais detalhado, bem mais aprofundado e um suporte mais um a um também, um suporte que a gente consiga esclarecer as dúvidas e realmente levar os alunos para o próximo nível, com o Diabolô, com contato com cada modalidade. Eu acredito muito em sucesso do cliente, não só em atendimento ao cliente, saca? A minha ideia é que as pessoas que me acompanham sejam fodas, sejam muito fodas, sejam os melhores diabolistas do Brasil, sejam os melhores contatistas, saca? Seja uma galera que vai arrasar muito e é esse o canal. E aí, bom, agora a gente tem projetos acontecendo, né? Temos o Diabolo Total, que está indo para o quinto lançamento. Temos o Contatista, que está indo para a segunda abertura de turma. E temos um curso novo, que vai ser fantástico. Provavelmente chegando até julho. Vai ser uma parada de criação de número. Vai ser bem legal. E um outro curso que eu ainda não posso contar, mas que é de uma outra modalidade. A minha ideia, tipo, no momento, com a estrutura de equipe que eu tenho, a gente tá trabalhando, eu tô trabalhando com eu e mais esses 3 experts. Tipo, a gente chama de lançador e expert, né? Enfim, quem produz os cursos. E já tô em negociação com um outro expert de uma outra modalidade. Mas eu acho que assim, em termos de braço, do que eu consigo fazer nesse momento, é isso. Mas a minha ideia é expandir um pouco a equipe, chegar numa equipe fixa de, sei lá, 8 pessoas, eu, meu pai e minha irmã na loja, e mais tipo umas 3 a 5 pessoas fixas em produção para a gente lançar vários cursos. A minha ideia é ter um curso de cada modalidade. E aí o malabarismo vai ser assim, o lugar que você vai para aprender malabares, para aprender circo. Eu acho que dá pra gente chegar num lugar que seja do tipo, cara, eu quero aprender, sei lá, bastão. Onde que eu vou? Vai no Malabarizes, saca? Tipo, Malabarizes tem um curso disso. E, tipo, chegar num lugar de referência, muita gente ainda se pergunta, nossa, onde que eu compro malabares online? Onde que eu compro tal coisa online? E aí, tipo, eu quero chegar num lugar que seja óbvio. Tipo, cara, tem outros lugares também, mas Malabarice é o melhor lugar pra fazer isso, saca? A gente já tá entregando super rápido, eu fico de cara. Padrão Amazon, tá ligado? Você compra o bagulho e chega rapidão. E enfim, quero chegar nesse lugar de referência de tipo, é óbvio que é o Malabarice, tanto para aprendizado quanto para compra de equipamento. E aí vamos caminhando e vamos ver onde a gente vai chegar, né? Vai ser tá divertido, agora tá começando a ficar bem legal, assim. Eu acho que a gente vai crescer muito nos próximos 5, 10 anos. Vamos lá. Eu sinto que esses primeiros 8 anos foi tipo preparar o terreno, jogar as sementinhas. E agora tem algumas mudas aparecendo. E os próximos 8 anos a gente vai começar a colheita, vai ter ali uma mudinha de laranja, que já vai dar pra pegar uma laranja. Vai, tipo. Eu sinto que esses próximos anos são realmente, tipo, estabelecer mais base e começar a colheita de todo o trabalho que já foi feito nos últimos 8 anos. E, pô, obrigado por estar aqui, de coração. Obrigado, você tá aqui significa muito pra mim, assim.
porque eu sei que essa força é uma força positiva de criação no mundo, saca? De novo, os bagulho de política que a gente tá vendo, o que a gente vê na presidência, por exemplo, é uma força de destruição, né? É a pulsão de morte, é a vontade de destruir tudo que existe. Não é de criar, não é de tipo, não é de fazer coisas boas, é mudar tudo que tá aí, tá ligado? É tipo, é destruir as paradas todas. E exaltar a morte, inclusive. Eu sinto que o malabarismo é a força oposta disso, é a força da vida, é a força de, tipo, produzir coisas, é espalhar a criatividade, é potencializar as pessoas. O malabarismo é um dos canais que eu encontro para fazer uma das minhas missões principais, que é a missão pela emancipação humana, por cada ser humano pensar por si próprio, ter pensamento crítico. E quando você chega nesse lugar de pensar as paradas, de tipo, valoriza, você valoriza a arte, saca? Porque a arte é criação, enfim. A arte é vida, saca? E toda a natureza é vida também. Isso passa por vários outros lugares, mas eu acho que são temas de outras lives, talvez não tanto da história aqui, mas dá pra gente fazer um tema só sobre flow, só sobre poder de criação, como toda a energia de criação, como muito da energia de criação vem do feminino também, né? Enfim, várias coisas, mas a gente tem que se manter firme aí e fazer coisas boas no mundo. Teve uma pergunta legal do Esdras, que inclusive tá no Diabolo Total, tá no Contatista. Qual o malabar mais adquirido no Brasil e por quê? Olha, eu não sei exatamente no Brasil, mas eu posso te dizer que o que a gente mais vende na loja é bola. Bola é o que mais sai e clave sai muito também. Bola e clave é o que sai mais assim. No mês passado a gente vendeu muita bola de contato, mas acho que foi por causa do contatista, não foi um caso específico. E assim, se você pensar a quantidade de penetração que eu tenho no mercado, não chega a 10% do mercado total de malabares no Brasil, saca? Então, eu chuto isso, né? Eu estimo. Então, pode ser que a minha estatística esteja fora. Mas o que a gente mais vende é bola e clave, provavelmente por ter um custo menor, por ser mais popular em termos de ser mais conhecido. Difícil dizer, às vezes, tipo, com muita propriedade, né? E o Vinícius Guedes Barbosa mandou uma coisa legal também. Já pensou em falar de outras modalidades no canal? Acrobacia, aéreo, trapézio e tal? Tem algumas coisas, no vídeo do Reflexos tem a Sofia que faz trapézio, por exemplo. E eu sempre quero trazer outras artes. O principal sempre foi malabares, até porque é a minha paixão principal. Mas eu tenho vontade sim de produzir mais conteúdos de perna de pau, de monociclo, que tem pouca coisa. Quero produzir mais conteúdos de outras modalidades também. Mas é uma questão de tempo e de que por enquanto eu sou um só. Em breve eu serei muitos. Mas por enquanto eu sou um só, sem equipe, né? E aí é mais difícil produzir muitas coisas. Mas a ideia é produzir mais conteúdo de parada de mão, por exemplo, e de outras modalidades também. Eu sinto que o malabarismo tem o potencial de chegar num lugar para circenses, não só para malabaristas. Agora a gente ainda está num lugar muito malabares e manipulação de objetos e tal. Vou tentar responder as perguntas da galera que tá por aqui, que a gente tá quase acabando. O Instagram deve tesourar essa live em breve. Mas a última é do movimento Flowir. Já pensou no malabares como uma técnica de meditação ativa e através da indução do flow, ativar a indução do flow? Eu não tô conseguindo entender a minha letra aqui do que eu escrevi. Me conta isso acontece contigo também. Mas sim, o malabares é super uma parada meditativa que entra para um lugar introspectivo, de você olhar para dentro e, enfim, e tá num lugar de não pensar racionalmente o tempo todo, mas fazer. Eu acho que o flow é muito isso, né? É uma imersão no momento presente, o estado de flow que o Mihaly Csikszentmihalyi traz. É mergulhar no fazer. Enfim, flow vale uma live inteira só sobre flow. Mas sim, o malabarismo pode ser considerado uma técnica de meditação ativa e pode ser um meio de chegar ao flow, que é uma das coisas que a gente precisa mais na vida e na sociedade. Thiago Carva falando que o Mick tá roçando na barba. Pô, obrigado por me avisar, mas eu vi tarde demais. Então espero que não seja um problema tão grande. Cris, participante do Contatista por aqui. Destruir toda a coisa toda é o que fazem no grupo. Sentimos sua falta. Foca Castanheira. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Massa demais.
Marcelo Barbosa, e o Diabolô Total com 2 Diabolôs? Vai rolar. Quando a quarentena acabar, eu quero voltar a produzir, porque eu não quero produzir tudo em casa. Mas vai acontecer. Vai ter o ciclo 2 do Diabolô Total, com 2 Diabolôs. Tudo que eu sei de 2 Diabolôs eu vou ensinar. E vai ser bem legal. Vai ser bem massa. E a minha ideia agora é, quando eu lançar o Diabolô Total, quem tá na turma semente vai ter acesso a tudo, como eu prometi no começo. Mas quem entrou a partir das próximas turmas vai poder optar por entrar no ciclo 2 do Diabolô por um preço reduzido. E quando eu lançar o Diabolô Total, a minha ideia nos próximos lançamentos é ter a possibilidade da pessoa entrar só no ciclo 1, só no ciclo 2 ou nos dois juntos. Então vai ter esse jogo aí. Talvez a gente faça isso com outros cursos também, não sei. Randall Circo, grande Ronald, salve pra Venezuela. Malabaristas tem pensado postar livros relacionados ao malabarismo? Cara, é muito difícil encontrar material em livro, né? Não tem muito, assim. Então, a princípio não, eu não penso. Mas quem sabe eu não escrevo um livro aí no futuro e produzo alguma coisa no lugar escrito também, além de no lugar audiovisual. Gabriel dizendo, aprendi malabarismo com você. Tamo junto, Gabriel. Prazerzaço. Marcelo, o curso de Diabolô Total é muito bom. Aprendendo muito, acredito que serei um diabolista. Você já é, Marcelo. Tenho que te dizer isso. Mas, claro que você vai evoluir cada vez mais. Hudson falando que aprendeu malabarismo de bolas no canal. Que massa, Hudson. Tamo junto. Vamos lá, vamos ver se dá tempo de responder essa galera aqui, ó. Essa aqui eu já respondi, né? Já pensou em falar de outras vertentes. Mas só para trazer ele por aqui. E Léo contando que, registrando admiração pelo Malabarismo, pelos convidados. Pô, tamo junto. É um prazer aí poder inspirar. E Hudson perguntando, qual a melhor bola de contato para começar? Jogo rápido. Bola de vinil, vazia ou cheia? Assiste o vídeo com qual bola começar lá no Malabarize. Thiago Carva, humor com malabares. Fala sobre isso. Cara, isso vale uma live inteira, né? Mas se você me mandar uma pergunta mais específica, rola. De eu te falar mais coisas sobre humor com malabares. Vamos ver, ó, tá acabando. Gente, eu já, primeiro de tudo, já agradeço a presença de vocês por aqui, de coração. Tamo junto, vamos aí. Porque a mudança se faz no dia a dia, pouco a pouco. E é isso. Vamos jogar pra fora a luz que tá dentro da gente e iluminar o mundo inteiro. Com aquela frase do Steiner lá que eu sempre compartilho por aqui. Mário Flávio, vi verdade. Aí sim, tamo junto, Mário. Foca, sabe muito com 2D. Cara, tá rolando, tem bastante coisa pra ensinar. Sprinkler, fan e tal. Tem gente que sabe muito mais que eu, claro. Mas dá pra compartilhar bastante coisa. E 3 Diabolôs tá começando a sair. Eu tô aí entre 12 e 20 OTT nas melhores, né? 20 catches. Pouco a pouco vai saindo. Ó, a gente tem 1 minuto e 45. Então, deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta importante aqui pra trás. Depois essa live fica gravada, eu vou tentar deixar as referências aí na descrição. Foi um prazer compartilhar um pouquinho mais com vocês da minha história e da história do Malabarize. É um grande prazer produzir esse projeto de coração, assim, é uma parada que realmente é verdade pra mim e assim, me move muito. E é isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 1 minutinho. Fabion. Lucas é o look brasileiro. Quando vai sair o ranking nacional dos mais populares malabaristas brasileiros por ano? Cara, eu vou te contar que eu não gosto muito de ranking, tá ligado? Mas talvez eu produziria mais colaborativos. Guazinho, sou seu fã. Aprendi tanto contigo. Tamo junto, mano. Valeu. Estrada Edu. Bate em um momento um sentimento de, putz, como me renovar? Se sim, como lidar com esse bloqueio? Cara, já aconteceu, faz muito tempo que não acontece comigo, mas eu procuro fazer coisas diferentes, tipo dançar, praticar outras coisas, ouvir uma música diferente, procurar estímulos diferentes se eu quero chegar num resultado diferente. Ronald, em qual ano você conheceu os puzzles e pirou em fazer? 2017, quando eu descobri as criptomoedas, que aí eu pirei em descobrir as coisas de malabares e circo. Thiago me pedindo pra fazer outra live quando acabar essa. Cara, hoje não vai dar, mas outras vezes vai ter outras lives. Eu vou fazer muito mais lives daqui em diante. E, gente, de coração, tamo junto.